Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos alimentar o nosso espírito e a nossa carne. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 27. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento com o Senhor, convidando Ele para estar aqui conosco, tá bom? Vamos lá então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, Senhor, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar esse momento a Ti, Pai. Pai, que esse momento venha ser um momento só nosso, Pai, onde só esteja o Senhor e nós, Pai. Mas em nome de Jesus, eu convido a presença do Espírito Santo nesse local para a gente estar vendo, entender o que o Senhor quer falar conosco, qual seria o seu direcionamento para a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo barulho à nossa volta, toda distração dentro de nós, Senhor, e à nossa volta, venha cair por terra em nome de Jesus. Que esse momento, Senhor, venha ser um momento concentrado em Ti, onde nossos corações estão receptíveis, Pai, para escutar ao Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 27, tá? A partir do versículo 8, que fala assim: Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal. E quando destruir todos os seus postes, ídolos e os altares de incenso. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Isso aqui no capítulo 27, tá? É uma palavra de exortação e ao mesmo tempo de salvação. Ele está justamente dizendo isso, tá? Ele está repreendendo aqueles que procuram respostas em lugares vãs, tá? E ao mesmo tempo que ele está repreendendo essas pessoas, dizendo que o lugar que essa pessoa está procurando respostas não é o lugar segundo o coração dele, tá? Ele está dizendo que ao mesmo tempo que se você se arrepender, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você a partir do momento que você entender que Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é acima de todas as coisas. O que a gente precisa entender, gente, que para a gente lidar com Deus, a gente precisa andar no Espírito, né? Muitas pessoas chegam a mim e falam assim: como é que você consegue entender o que Deus diz? Como é que você consegue escutar a voz de Deus? Deus é Espírito. Para eu conseguir entender a voz de Deus, para eu conseguir entender a orientação de Deus, eu preciso fortalecer o meu Espírito. Eu preciso andar por Espírito. Como que a gente faz o fortalecimento do nosso Espírito? Em relacionamento com Deus. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente quer a presença de Deus, o seu Espírito vai sendo fortificado. Por quê? Você vai começar a procurar tudo o que leva ao Senhor. Você vai começar a se interessar pelas coisas do céu. Você vai começar a se interessar por Deus. Então você vai começar a ter uma disponibilidade no seu coração em querer que Ele faça parte da sua vida. Então, quanto mais você buscar a Deus em espírito, quanto mais você buscar a Deus no secreto, quanto mais você buscar a Deus em oração, quanto mais você buscar a Deus em adoração, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você escutar a palavra, quanto mais você participar de ministrações e a culto, mais você vai estar alimentando o seu espírito. Tá? Então, com o seu espírito alimentado e fortificado, você está dando a entender para Deus que você quer a presença dele, que você quer ele na sua vida. Então, você começa a ter um relacionamento, você começa a criar uma intimidade. Então, o que Deus faz? Ele vai olhar para você e vai falar: aquele filho ali, ele me quer. Aquele filho ali, ele quer ter um relacionamento comigo. Então, eu vou começar a olhar para ele, eu vou começar a vê-lo, vamos botar assim, vê-lo com outros olhos, entende? Então você vai começar a ter um relacionamento e você vai começar a escutar Deus. Gente, Deus fala conosco o tempo todo, tá? Ele fala conosco através de mensagem, ele fala conosco através da internet, ele fala conosco através da própria natureza. Eu escuto Deus falar comigo muito através da natureza. Tá? O Espírito Santo ele se manifesta também através de borboletas, tá? Então cada um tem a sua particularidade com Deus, tá? Então você precisa buscar a presença de Deus, você precisa querer estar na presença dele, tá? Uma coisa que a gente precisa
parar de querer é os imediatismos, tá? A nossa geração, né, a geração do século XXI, ela procura muito respostas em adivinhações, muito respostas em tarôs, enfim, em coisas do ocultismo, né? A gente quer muito respostas rápidas, tá? E esse o fato de você buscar essa resposta em lugares que não são para serem buscados, você está abrindo um portal na sua vida, você está dando uma brecha para a oposição. A partir do momento que você busca nesses locais, que não seja que não seja em Deus, que não seja através da oração, que não seja através da intimidade com Deus, você está abrindo um portal na sua vida, tá? Esse portal é uma porta que você está dando legalidade à oposição, tá? Então, por isso que é importante você sempre estar conectado com Deus. Por quê? Porque o mundo, ele vai camuflar o que ele vai camuflar de uma maneira para você que vai ficar receptível aos seus olhos, que vai ficar, que vai aguçar os seus olhos em querer mostrar para você que aquele caminho ali que você está indo é o caminho certo e que o caminho do Senhor é o caminho errado, tá? Então, cuidado com aonde você está buscando resposta. Cuidado aonde você está indo, cuidado com quem você está falando. Nós temos acesso direto a Deus, tá? Você não precisa passar por pessoas, ou passar por situações, ou por hierarquias, ou por rituais, ou pagar por isso. Você tem acesso direto a Deus a partir do momento que você verbaliza que você precisa de ajuda. Você chega aonde você estiver, se você não precisa nem dobrar joelho, do jeito que você está, deitado, sentado, em pé, você verbaliza e você se conecta com Deus e você se desliga da onde você está. Você fala assim: Senhor, eu nunca te busquei, eu sempre escutei falar do Senhor, mas hoje eu quero orar a Ti, eu quero ter um relacionamento contigo, eu preciso de ajuda. Tenha certeza absoluta, gente, que Ele vai te escutar. A partir do momento que você fizer uma oração com sentimento, colocando para fora, expondo para Ele o que você tem aqui dentro, que você está te angustiando, que tá te fazendo mal e você quer botar isso para fora, Deus vai te escutar. Basta apenas você acreditar. Deus age por intermédio da fé. A partir do momento que você começar a verbalizar o que está aqui dentro de você, colocar para fora, porque essa é a verdadeira oração, tá? A única oração pronta que Jesus deixou para nós foi o Pai Nosso. Essa Ele escuta. Outras orações prontas foi o homem quem fez. São orações repetitivas, são orações vãs. Deus não escuta. Então, pega o que você está sentindo, a oração com sentimento, tá? O que você está sentindo na hora e você verbaliza e fala: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor, sabe? Tenha a humildade de chegar na presença do Senhor e falar o que você precisa de verdade. Entende, gente? Então, quando você verbaliza o que está aqui dentro, Deus é movido a sentimento, Ele vai te escutar, Ele vai vir ao teu socorro, mas você precisa querer, você precisa pedir, você precisa demonstrar interesse, você precisa querer estar ali. Deus não tem obrigação de trabalhar, Deus não tem obrigação conosco, nós temos obrigação com Deus. Entende? Deus não trabalha pra gente, nós que nos dispusemos a estar na presença dEle. Deus não precisa da gente, nós precisamos dEle. Entende? Porque se a gente não tiver um norte, se a gente não tiver um direcionamento, o ser humano cai, o ser humano esmorece, o ser humano, nós ficamos perdidos no meio do caminho. Então a gente precisa ter um pastor, a gente precisa ter um direcionamento. Esse pastor e esse direcionamento é Deus, Jesus e o Espírito Santo, tá bom, gente? Então, busque mais a presença de Deus, busque mais relacionamento com Deus, tá? Deus, ele tem uma maneira exclusiva com cada filho, é uma maneira individual. Se você precisar ser exortado por Deus, Ele vai te exortar. Por que Ele vai te exortar? Se Deus é Pai, se Deus é amor, por que Ele vai me exortar? Porque a exortação te coloca nos trilhos, a exortação te traz para perto dele, a exortação te mostra que você está errado, que você precisa mudar, que você precisa ser transformado. Então é necessário a exortação de Deus sobre a sua vida para você voltar
e aprender de novo, né? Como é que você deve tratar um pai, como é que você deve tratar, ter um direcionamento ali do caminho certo que você deve andar. Deus nos vê como crianças, tá? Deus nos vê como crianças. Então, se Deus nos vê como crianças, a partir do momento que você vai para Deus, né? Que você aceita Jesus, que você vai para Deus e você começa um tratamento de dentro para fora, ele tá te vendo como uma criança. Então, aquele momento ali que ele tá te vendo como uma criança, o que uma criança precisa? De orientação. Ela precisa que o pai dela a oriente. Então, ele vai te orientar o caminho correto que você deve andar. Por isso da importância da exortação, tá bom? Então, se hoje você, né, tá buscando resposta em lugares errados, volte para Deus. Você tem caminho direto com Deus. Você tem acesso direto com Deus. O acesso direto é a oração. Verbalize o que você quer. Verbalize você tá sentindo, coloca para fora e começa esse relacionamento com ele. Começa a ler capítulos da Bíblia, tá? Se você nunca, né, pegou uma Bíblia na sua vida para ler, começa pelo Novo Testamento, começa em Mateus, começa lendo ali todo dia Mateus e começa fazendo um capítulo por dia de devocional, que a partir de Mateus você vai começar a entender a história de Jesus. Você vai entender quem é Jesus e para que ele veio. Entendendo a história de Jesus e para que ele veio, passe pelo Antigo Testamento, que você vai entender como Deus trabalha. Tá bom, gente? Então, não deixe de procurar ao Senhor. As respostas dos seus questionamentos, as dúvidas que você tem, estão na Bíblia. Busque relacionamento com Deus. Não vá buscar respostas imediatistas em lugares que não são para serem buscados. Porque esses lugares você está abrindo portais para o inferno atuar na tua vida. Não busque respostas em lugares vãs, tá? A única pessoa, a prioridade na sua vida precisa ser Deus. O ídolo da sua vida precisa ser Deus. Esse lugar é dele. Não coloque outro nesse lugar, porque senão a sua vida vai entrar em desequilíbrio, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma palavra, Pai, por mais um direcionamento. Senhor, nos ensina o caminho que devemos andar, Pai. Paizinho, quebranta o nosso coração, Pai, transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, Senhor. Que todo orgulho, Pai, que toda soberba, que toda vaidade, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. E que a gente venha dar o braço a torcer, sim, Senhor. Sabendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que através de Jesus chegamos ao seu coração, Senhor. Pai, transforma-nos, Pai. Nos dê a oportunidade de te conhecer, Senhor. Paizinho, nos ensina a te buscar da forma correta, Senhor. Nos ensina a ter relacionamento contigo, Pai. Nos ensina, Senhor, que o seu caminho é a verdade. Que por mais atrativo que o mundo seja, Senhor, que o nosso coração venha sempre buscar a Ti, Senhor. Que o nosso coração venha sempre estar na Tua presença, Pai. Que o nosso coração, Senhor, venha sempre querer ao Senhor, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser transformada pelas Tuas mãos, Senhor. Pai, que cada vida venha ser tocado pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E que vocês venham ter um dia, uma noite, uma tarde espetacular na presença do Senhor. Fique na paz. Tchau, tchau.